Então vamos lá, ó. Continuando aqui, né? Aqui a gente tem um código, né? PHP inserido em um HTML rodando lá no localhost. Daí a gente vai começar a falar, né? Lá quando vocês veem algoritmos, a gente fala logo de variável, né? De tipo de variável e tal, né? Bem, o PHP é uma linguagem bem moderna, assim. Ela não tem a preocupação com o tipo. No Java, vocês viram lá, né? O Gustavo deve ter falado, é altamente tipado. Você tem que o tempo todo falar com o que você está trabalhando. Se aquilo lá vai ser um inteiro, se aquilo lá vai ser um objeto de determinada coisa, né? Então o tempo todo você tem que falar isso para a linguagem. E o PHP não funciona assim. O PHP primeiro que você não precisa declarar a variável. A qualquer momento você pode colocar ela e já colocar um valor, né? Como está dito aqui, ó. Por exemplo, essa aqui é uma variável que no Java seria do tipo string, né? Porque está entre aspas e tal. E essa aqui seria do tipo inteiro. E essa aqui do tipo float ou double. Interessante, né? E se você quiser uma do boolean, ficou faltando o boolean aqui, né? Você pode escrever false, né? Em fonte alta. Não precisa nem ser em fonte alta. Você escreve coloca lá, por exemplo, está aberto, né? Uma variável em PHP está aberta. E você coloca false, ele vai salvar falso, né? Usando um único bit ali para dizer, né? Que é a função da variável lógica, né? Boolean. Interessante, né? Então, ó, parece que é mais fácil, né? Parece que é mais fácil e é mesmo, na minha opinião é mais fácil. Mas pode ser mais fácil, mas pode causar certa, sei lá, um desconforto aí, uma confusão quando vocês forem criar variáveis em PHP. Beleza? Então, ó, do jeito que a gente vai ver essa PW ainda, né, essa 2, a gente vai ver os conceitos mesmo de PHP, todos eles, né, as funções, as principais funções. A gente vai ver o funcionamento das requisições, como que eu envio dados, recebo os dados e trato eles no PHP, né? É o fundamental. E aí, no final, quem sabe, uma conexão ao banco de dados. Né? Aqui a gente vai conhecer a linguagem, né, e o funcionamento de linguagens para web, porque trabalha em cima dessas requisições. É bem diferente de você ligar um scanner lá no Java e esperar o usuário digitar, né? Quando você trabalha para web, você espera as requisições do usuário, que são os recarregamentos de página, né? Na maioria das vezes. Tem já outras formas de se trabalhar, mas na maioria das vezes é isso. Você precisa recarregar uma página para enviar dados, ou você envia dados através da URL, tá? É isso que a gente precisa saber nessa disciplina aí. Feito? Então, assim, essa disciplina, às vezes ela vai ficar parecida com a linguagem de programação 1 que vocês tiveram, que ela não falava muito de objeto e nada. E aí na CPW3 a gente vem corrigindo isso, falando assim, ó, vamos criar vamos criar um objeto agora em PHP, vamos criar um padrão de projeto, né? Vamos estruturar bem certinho essa aplicação para ficar mais fácil de dar manutenção e tal. Ok? Então é os fundamentos, mas nada impede vocês irem pesquisando, né? Vocês já ouviram falar no padrão, né, MVC, de Model, View e Controller, que é para uma linguagem de uma arquitetura de software para você dividir os seus arquivos, né? E as funcionalidades para ficar bem fácil a, a manutenção e tal, o entendimento, assim, quando você vai baixar um código de alguém também, ele já segue esses padrões, então fica mais fácil para você falar a mesma língua da turma aí. Então vamos lá, ó. Vamos usar esse mesmo arquivo para a gente criar essas variáveis, tá? Não precisa um lugar específico para criar essa variável. A gente pode criar em qualquer lugar. Por exemplo, vamos continuar a brincadeira aqui embaixo. Ó. Tem uma div aqui para baixo, né? Vou criar uma outra div aqui, ó. E a gente trabalha com essas variáveis, tá? Vamos lá, vocês podem criar junto. Deixa eu dar um div, div. Vou colocar ela cinza, que aí essa aqui vai ser a nossa
parte de código ali, para a gente ir testando várias funções, né, do PHP. Como que eu faço para deixar essa div cinza? Como vocês fariam? Color? E já? O jeito mais elegante de fazer, que a gente aprende lá com CSS. Você tem que colocar ou um ID para ela, e aí lá em cima no CSS você configura aquele ID para um background cinza, ou você coloca uma class, que é similar, né? A class é legal porque você pode reutilizar ela quantas vezes você quiser, em vários momentos. Se você precisar de uma tabela cinza, você pode ir lá e criar a tabela cinza, né? E também ela é utilizada para você repetir várias vezes quando você faz uma class, né? Então a gente pode colocar aqui, ó, class igual cinza. Aí agora eu vou lá em cima. Pessoal, isso aqui a gente tem que... Seria legal vocês gastarem um pouquinho de tempo, assim, retomando esses conteúdos de CSS e tal, porque vai ficar mais legal a gente trabalhar tudo junto, né? Legal, legal, tá bom. Aí eu posso vir aqui, ó, coloco ponto, porque é o jeito que eu declaro a classe no CSS, coloco cinza, né? Pode ser que aconteça aqui, vocês falaram que vocês não tinham o hábito de fazer na mesma página, né? Vocês colocavam em uma outra página, ótimo. Aí você faz um link, rel, style sheet, né? E coloca um href lá para dizer qual é o arquivo CSS que você está usando. Mas aqui é uma coisa bem rápida, a gente coloca aqui mesmo, ó. Background color, eu posso escrever gray, é o cinza. Ou colocar os hexadecimais, né? Das cores. Vocês lembram? Qual que é a ordem das cores? Das três cores? RGB, né? Red, green, blue. Com essas três cores você pode fazer todas as outras. E aí a quantidade de cor que você coloca é de 0 a F, que é o hexadecimal. Vocês viram lá no comecinho, vocês lembram, né? Que é um... FF é o máximo de... Aqui a gente coloca assim, né? FF é o máximo de cor do R. Aí se você colocar 3, ó, esse aqui é o máximo de cor pro R, o máximo de cor pro G, que é o green, e o máximo de cor pro blue. Quando você mistura todas as cores, dá que cor? Branco. É. Sabiam desse não? O branco é a presença de todas as cores. Aquele disquinho, vocês lembram? Um disco que a gente fazia com todas as cores e girava e ficava branco no ensino médio? Não lembra? Hã? Vocês já ouviram? Alguém já fez esse disco aí já? Se você colocar um CD com essas três cores, pode ser do arco-íris, por exemplo. Eu acho que eu fiz com a do arco-íris. Você pode pôr essas três cores. Aí você gira ela bem rápido. O que significa? Ela está misturando todas aquelas cores. Aí você vai ver o disco branco. Um disco desse com cores. Eu não sou maluco. Vamos lá. Ó, a gente deu uma voltinha aqui já. Aqui não apareceu cinza porque eu não coloquei nada, né? Ó, vou colocar aqui, ó, códigos PHP. Agora ele vai aparecer lá. Já não ficou cinza. Por quê? Porque eu coloquei branco, né? Fui na do João, ó. O preto tem que ser isso aqui, ó. E o cinza é esse. Esse aqui é um tipo de cinza, né? Então, a quantidade... Olha lá. Ou então, que é a quantidade, né? C. É como se não existisse só de 0 a 9. Chega no 9, ele vai para o A, depois B, C, D, E, F. É o 15. Aí depois, para fazer o 16, como que seria? É o primeiro número de novo, o 1 e o 1, né? O 1 e o 1 em hexadecimal é como se fosse o 16. Tipo 11, né? Beleza? Vamos lá. A gente